Olá, bom dia. Meu nome é Kézia e mais uma vez nós estamos aqui para falar hoje sobre um assunto, os dois fundamentos, comparando com casa. Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas 6, do 46 até o 49, que diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não o pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre os dois fundamentos. Se nós formos observar o primeiro versículo que eu li, diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Meus irmãos, para quem já leu o livro de história, vai ver que ali você vai encontrar a história dos senhores feudais. Os senhores feudais eram aqueles donos de feudos, ou seja, terras. Então, eles necessitavam de servos para que viessem trabalhar naquilo para eles. E o que eu quero dizer, meus irmãos, que os servos eram como se fossem escravos. Então, nesse texto, nesse contexto, nós vamos ver que Senhor quer dizer dono, dono, proprietário. O Senhor é seu dono, é seu proprietário. E quando ele diz: me chamais de Senhor, não faz o que eu mando, você não está obedecendo a ordem dele. Lá no livro de Apocalipse, ele fala um pouco sobre isso, quando ele diz: quando chegares, Senhor, eu curei enfermo, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, por que ele fala isso? Porque essas pessoas não ouvem ele, não fazem o que ele manda. Então, não podem ser considerados como servos de Deus, como servos de Jesus. Também, meus irmãos, nós podemos ver mais um versículo que fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós amamos um ou amamos outros. Não podemos ficar em cima do muro. A palavra de Deus é bem clara. Então, aqui fica dito sobre senhorio, sobre o Senhor. Agora nós vamos, os dois fundamentos. Ele diz: se eu visse ele praticar essas coisas que ele manda, seria comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e quando vieram os rios, não a derrubaram aquela casa. Quando nós falamos de casa, nós podemos dizer que a casa
é você, a casa sou eu. Nós somos casa de Deus. Nós somos templos, moradia do Senhor. Mas se nós abrirmos o nosso coração e, e nós colocarmos Deus em primeiro lugar, então Ele vai ser Senhor das nossas vidas. Então, quando Ele diz que veio as tempestades e aquela casa não desabou, foi porque vieram os problemas. Porque o Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflições. Nós não vamos ficar sem aflições, sem problemas. Nós vamos ter dificuldade na nossa caminhada. Vai vir doença, vai vir desespero, muitas vezes vem depressão. Mas se nós estivermos firmes na rocha, que é Jesus Cristo, nós vamos ser vitoriosos. Porque ele disse, mas tem de bom ânimo, que eu venci, e vós também vencereis. Então, nós devemos nos apegar nessa palavra que Jesus colocou. Essa é a palavra para aquele que está firmado em Cristo, que colocou seus caminhos em Cristo. Esta casa, quem é pedreiro sabe que tem que construir bom alicerce, boa estrutura, para que a casa não venha desabar. Principalmente aqueles que constroem a sua casa próximo de rio. Quando tem enchente, aquela casa não vai desabar. Por mais que ela vá para o fundo, ela não vai desabar, porque ela está firmada bem profunda os seus alicerces. Ela tem uma boa estrutura. Agora nós vamos falar da casa que não é firmada na rocha, que não é firmada em Cristo. Aquela casa que está sem Cristo. É aquela pessoa, é você. Se você não ouvir a voz de Cristo, se você não ouvir a voz do seu Senhor, se você não ser o servidor de Deus, de Jesus, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre uma terra sem muitos alicerces. Então veio a água do rio, veio os vendavais, vieram os problemas, vieram as enfermidades, vieram os acontecimentos, o disse-me-disse, as fofocas, e você não se edificou. O seu coração não estava em Cristo. E ali aquela casa veio a ser derrubada. A sua ruína foi pior do que antes. Então, meus irmãos, o que eu digo para vocês, que vamos estar firmados na rocha, vamos estar com Jesus. Nós somos casa, casa de Jesus. A palavra de Deus diz que a minha casa será casa de oração. Seja uma casa de oração. Não seja aquela casa de covil, de assaltadores, de assaltantes. Não seja essa casa de assaltantes, mas seja aquela casa de oração, de comunhão, de intercessão uns pelos outros. Seja essa casa. É essa casa. Nós somos templo, morada de Deus, morada de Jesus, morada do Espírito Santo. Meus irmãos, na palavra de Deus, diz, se eu não me engano, no livro de Mateus, que quando um demônio, a pessoa é comparada, quando ela aceita Jesus, aquele demônio se vai.
porque ela se arrepende, porque ela deixa o pecado, aí aquele demônio sai da vida dela. Mas quando ela se desvia dos caminhos do Senhor, aí aquele demônio volta, fica ao derredor da pessoa, dá uma examinada, aí vê que aquela pessoa ali, aquela casa, né, que nós somos símbolo de casa, ela olha aquela casa e vê que aquela casa agora está ali, ornada, varrida, limpa para que ele venha habitar. Ele vai e chama mais 7 demônios para que entre ali naquela casa, naquele corpo, naquela vida, e a vida daquela pessoa torna-se pior do que antes. É por isso que vimos muitas pessoas desviadas, que foram crentes, que foram uma bênção na vida dos irmãos, nos caminhos de Cristo, e se desviaram, e se tornaram piores do que eram antes. Se antes bebiam, agora se droga, agora comete assaltos, comete pedofilia. Meus irmãos, aquela casa estava pronta não para Cristo habitar, mas para aqueles demônios entrarem e fazerem morada ali. Meus irmãos, eu pergunto para você hoje, como está a sua casa hoje? A sua casa está limpa? A sua casa está arrumada para Cristo? Porque a palavra diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Não podemos também ficar em cima do muro. Nós temos que servir a Jesus Cristo, que é o nosso dono, é o nosso Senhor, é o nosso proprietário. E somente nele nós podemos confiar, colocar toda a nossa confiança. Nós somos casa, casa de Cristo. E a nossa estrutura tem que estar na rocha, que é chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que hoje você venha meditar nessa palavra, essa palavra que Deus me deu, colocou no meu coração para que eu viesse explanar hoje para você. Deus ainda te chama, Deus quer o melhor para você. Se você ainda não fez a sua conversão, se você ainda não se decidiu, hoje é o dia. O Senhor te chama, Ele quer que você seja a casa dele, que Ele venha habitar, que Ele venha fazer morada em você. Irmãos, muito obrigada, que eu agradeço meus amigos, meus amados irmãos que me ouvem através desse vídeo, que Deus tenha falado aos nossos corações, que Ele venha nos encher mais do seu Espírito, para que nós sejamos aquela casa onde Cristo, o Espírito Santo, venha habitar, venha fazer moradia. Nós somos povo de Jesus, nós somos servos de Jesus, nós somos escravos de Jesus. E nós queremos estar sempre na presença dele. Fique com Deus nesse dia, com Jesus, com o Espírito Santo. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Deus abençoe cada um. Tchau, tchau.